Sani Cariveniti, Páscoas Veronesas. Que história é essa? Como assim Páscoas Veronesas? Eu acho que isso, para algumas pessoas, talvez seja novo, mas para outras pessoas aí que já viram alguma coisa a respeito da história do Vêneto, não seja um argumento tão novo, mas é uma história ainda um pouco nebulosa, pelo menos aqui para os descendentes, e a gente nunca tratou efetivamente das Páscoas Veronesas aqui no canal. Eu pretendo, então, fazer um mini curso, óbvio que teria, assim, detalhes imensos sobre heróis e sobre traidores também, pessoas que, de certa forma, não foram diligentes e que colaboraram com a invasão francesa, mas a gente vai ver realmente, pelo menos, uma camada assim, superficial, é claro, das Páscoas Veronesas, mas já é o suficiente para a gente se orientar na história. Então, claro, né? Fica no vídeo até o final, não esquece de curtir, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações, é importante para o canal, é muito importante. Se você é a primeira vez que está aqui, saiba que tem vídeo aqui várias vezes aqui no canal, praticamente todos os dias, e eu te convido para ficar junto conosco. Antes de tudo, eu preciso aqui mostrar para vocês alguns materiais, pelo menos que as pessoas mais pedem, e é muito difícil de encontrar pelo Brasil, por exemplo, a bandeira do Vêneto. Eu tenho a bandeira do Vêneto para vender, vocês podem entrar em contato aí pelo número. Então essa aqui já está embalada, pronta para ser enviada. É claro que também uma coisa nova que eu tenho aqui são os adesivos. Adesivos do Vêneto, tem vários adesivos na verdade, né? Adesivos de tamanhos diversos, por exemplo, da bandeira também do Vêneto e assim por diante. Lançamento aqui, o Evangelho de São Marcos, que é a minha tradução aqui, tradução por Fernando Menegatti, Evangelho de São Marcos em língua vêneta e também em português. Então, é um livro bilíngue. Isso significa que as pessoas que não sabem vêneto, elas também podem aprender um pouco de vêneto lendo, né, o Evangelho de São Marcos. E claro, para finalizar aqui, temos o calendário do Vêneto, né, escrito em língua vêneta. Esse calendário aqui é produção lá na região do Vêneto, ele é produzido e então eu compro deles e revendo, repasso aí para vocês aqui no Brasil. Ou seja, se vocês tiverem interesse também, pode entrar em contato. Para começar, as Páscoas Veronesas, elas iniciam dia 17 de abril e vai até dia 25. O que significa? Significa que é o período da revolta contra os revolucionários invasores do Vêneto, não só do Vêneto, da Itália inteira, mas principalmente no Vêneto aqui nós estamos falando, né, os invasores revolucionários franceses. Muitas pessoas dizem por que os vênetos não se revoltaram. Na verdade, eles se revoltaram, mas a gente não conhece muitas vezes esses períodos da história. As Páscoas Veronesas foram um episódio aí, como eu falei para vocês, de insurreição na cidade de Verona, por isso que é Páscoas Veronesas, e arredores contra as tropas de ocupação francesas comandadas pelo general Napoleão Bonaparte, o qual a gente já falou bastante aqui. Vocês sabem que ele foi um dos grandes causadores aqui da queda da Sereníssima República de Veneza. Então, durante a estadia francesa em Verona, houve confisco de bens, ou seja, de roubo dos cidadãos e conspirações para tentar derrubar a administração local de Verona. A revolta, que eclodiu devido à opressão francesa na cidade, começou na manhã de 17 de abril de 1797, era segunda-feira de Páscoa. A população exasperada conseguiu tirar de ação mais de 1.000 soldados franceses, principalmente nas primeiras horas de batalha, enquanto os soldados franceses tentavam refugiar-se nos castelos da cidade, que foram posteriormente invadidos também. A insurreição terminou em 25 de abril de 1797, com o cerco da cidade por 15.000 soldados franceses. As consequências que a cidade e os cidadãos tiveram de enfrentar foram principalmente o pagamento de enormes somas e o saque de obras de arte e bens. Ou seja, né, aqui inicia de fato essa miséria, né, a miséria que os vênetos iam começar a viver de um modo mais intenso. Inicia-se principalmente nesse momento aqui, né, dos saques, dos roubos. As pessoas não têm nem ideia disso, né? Elas falam as guerras, isso e aquilo, mas não têm ideia do que ocasionou toda essa desgraça. Isso começa principalmente nesse período da democratização, como os franceses falavam, período da Revolução.
dos revolucionários. E antes de continuar, eu gostaria de deixar claro que muitas pessoas, né, estão me pedindo sobre o curso de língua vêneta. Eu já tinha mencionado para vocês desde o ano passado que eu teria alguns problemas, alguns contratempos, uma falta de tempo também. Então, muitas pessoas estão pedindo, eu não sei se eu vou conseguir abrir o curso, né? Eu vou tentar estudar aí com o pessoal, se eu consigo abrir talvez alguma turma agora para maio, senão a gente só abre no ano que vem. Porém, eu vou ver, tá bom? Eu vou ver, tô com pouco tempo, então talvez se eu conseguir abrir agora em maio, eu aviso vocês. Então se você de repente já quiser deixar seu nome aí para uma próxima turma, aproveita e deixa, tá? Porque eu não sei se eu vou conseguir abrir agora, mas eu aviso vocês. Bem, vamos lá. As Páscoas Veronesas foram um episódio aí do movimento mais amplo de insurreição anti-francesa e anti-jacobina, que eclodiu em toda a Península Italiana de 1796 a 1814, juntamente com a luta do Exército da Santa Fé, liderado pelo cardeal Ruffo. Essas revoltas foram numerosas e, portanto, um fenômeno vasto. As estimativas dos historiadores católicos falam de pelo menos 280 mil insurgentes e 70 mil mortes. Então, algumas pessoas também pediram aqui em outros vídeos que eu gravei sobre isso, sobre o apoio, por exemplo, né, da igreja, dos padres, o apoio aos vênetos especificamente, né, como a gente está falando sobre os vênetos. Algumas pessoas pediram, mas por que eles não lutaram junto, isso, aquilo? Na verdade, eles lutaram, né? A gente vê aqui, existiu o Exército da Santa Fé, liderado não só pelo cardeal Ruffo, mas também outros cardeais e outras lideranças locais da igreja realmente se meteram em combate no início, né? E aí depois, lá no final, quando viram que o negócio realmente não tinha como dar a volta, é que decidiram influenciar também, tomar parte nessa imigração, né? Essa imigração que aconteceu em massa do Vêneto, da qual muitos desses padres, enfim, cardeais, acabaram fazendo parte também. Essas revoltas contra a dominação francesa, segundo a historiografia católica italiana, tiveram como principal estopim a política religiosa francesa de inspiração jacobina, portanto, contrária aos valores sentidos como fundamentais pelo componente mais ligado à Igreja Católica na sociedade desse período. A gente já teve oportunidade de comentar muito a respeito disso, né, aqui no canal. O objetivo de Napoleão, já na primavera de 1796, era completar a conquista da Lombardia, anexando as províncias de Bérgamo e Brescia. Na época, essas províncias aqui faziam parte da República de Veneza. Em particular, os franceses chegaram em Verona no dia 1 de junho de 1796, ocupando aí os fortes militares e alguns edifícios para o reabastecimento das tropas, apesar de a República de Veneza ter declarado a sua neutralidade, o que eu achei, né, enfim, claro, é muito fácil agora que a gente já sabe a história, mas realmente foi uma decisão errada, equivocada, e a gente consegue perceber agora, pelos meandros da história, que existiam realmente verdadeiros heróis que foram totalmente boicotados ou ocultados ali por seus superiores, e esses, muitas vezes, superiores eram homens errados para o momento errado, para a hora errada, não passavam de covardes, né? Então, as relações entre a população e os departamentos vênetos, os departamentos públicos, por um lado, e as tropas francesas, por outro, revelaram-se difíceis desde o início. Bérgamo, por outro lado, ainda resistiu à impetuosidade francesa. E agora sim, a gente já vai começar com os heróis vênetos. No caso aqui nós temos o Alessandro Ottolini, que era prefeito de Bérgamo, escrito lá na sua biografia que era patriota vêneto e ofereceu 10 mil homens para a defesa de Bérgamo. Teve que aceitar no final de dezembro o pedido do general Louis, o francês, né, para preparar alojamento para suas tropas dentro da cidade, por estar sem soldados, não teria conseguido resistir então às forças francesas, e porque a neutralidade vêneta, obviamente, não permitia um ataque, o que, na minha opinião, e a opinião também de várias outras famílias aristocráticas que não apoiavam, óbvio, né, o governo da Sereníssima naquele momento, acreditavam que isso daqui era um erro tremendo e que iria enterrar a Sereníssima, e foi o que aconteceu. Com a chegada das milícias francesas, o Ottolini teve o acesso ao castelo fechado, mas aí um dos generais
oficiais franceses, né, eu não saberia ler direito o nome dele, Barraguier, alguma coisa assim, informou que havia recebido ordens para guarnecer o castelo e a fortaleza e que, consequentemente, teria que conceder aos seus soldados a entrada naqueles edifícios. Tal como os prefeitos de Brescia e Verona, o Ottolini também foi forçado a consentir. No entanto, o general francês não retirou as bandeiras de São Marcos, visto que oficialmente esta cidade, Bergamo, estava sob controle vêneto. A fase seguinte do plano de Napoleão previa a mudança de regime em toda a região, confiando a administração aos jacobinos lombardos, que posteriormente teriam de criar uma república que incluiria os territórios até Verona ou mesmo até Pádua ligados à França. Quando a informação secreta chegou aos ouvidos do Ottolini, ele informou imediatamente o superintendente. E aqui a gente começa a ter algumas pessoas que não são assim tão caras, né? Francesco Battaglia, que era uma pessoa aí, a história diz, de pessoa de caráter hesitante na prática e dos atos, né, de se empregar à força, respondeu que deveria certificar-se de que a informação era verdadeira. Ottolini, graças a um espião, conseguiu rapidamente obter a confirmação das intenções de Napoleão, mas mesmo assim o Battaglia não fez nada, ou seja, era realmente um bunda mole. A obra de democratização, e aparece entre aspas, não fui eu que coloquei, a obra de democratização de Bergamo foi iniciada por François-Joseph Lefebvre, que sucedeu o outro general, e visto que os jacobinos locais eram muito poucos. Napoleão então lembrou ao general que a democratização deveria parecer ser a vontade da população. A gente já viu que democratização era, né? Tinha que parecer a vontade. O general, então, enquanto mantinha o Ottolini, aqui herói vêneto, né, ocupado, convocou uma representação dos cidadãos para declarar a caducidade do governo da Sereníssima. Detalhe, a população vêneta do local protestou, mas todos foram forçados a assinar em nome da democracia, é claro. Ao mesmo tempo, Ottolini chamou de volta algumas companhias militares da província, ação que serviu de pretexto para a ocupação da cidade. Bergamo tornou-se oficialmente a primeira cidade retirada do domínio da República de Veneza e Ottolini foi expulso de Bergamo. Será por quê, né? Ele não era democrático, é isso, eu acho. O próximo passo seria a democratização de Brescia. Nesse caso, mesmo que a cidade já estivesse sob controle parcial francês, a operação deveria ter sido conduzida, pelo menos aparentemente, pelos jacobinos, visto que, no caso de Bergamo, a ação francesa tinha sido demasiado evidente, né? Em 16 de março, colunas de soldados compostas em parte por jacobinos lombardos e em parte por soldados franceses partiram para Brescia. O prefeito Giovanni Alvisimo Cenigo queria atacar a coluna inimiga, mas foi impedido por Battaglia, preocupado com o possível uso da força. 2 dias depois, 200 homens entraram em Brescia e, com a ajuda dos jacobinos locais, venceram as poucas resistências, é óbvio, não? A primeira medida foi a expulsão de Battaglia, que se refugiou em Verona. Ou seja, é uma galinha, né? Apesar da falta de simpatia da população, os jacobinos conseguiram, com a ajuda francesa, democratizar o campo e, em 28 de março, também a cidade de Crema. No entanto, não tiveram sucesso em Val Trompia, especialmente em Vale Sábia e na Riviera Ocidental de Garda, que se preparavam para resistir aos exércitos contra os franceses e os jacobinos na cidade. Então, o superintendente aqui, Battaglia, que fugiu, né, para Verona, ele chega em Verona no dia 22 de março e imediatamente reuniu o conselho, que também contou com a presença de alguns líderes militares. Alguns deles eram o conde Pompei, Ernesto Bevilacqua, Antônio Maffei, Marcantonio Miniscalchi, Ignazio Giusti, Francisco Milei e Alessandro Ottolini, né? Durante o conselho, Maffei, Ottolini e Milei lutaram para convencer os demais membros da importância da reconquista dos territórios perdidos, sem perceber que naquele momento era mais importante providenciar a defesa de Verona, o objetivo previsível dos jacobinos. Battaglia pediu cautela, como sempre, né? Mas o conde Milei lembrou-lhe que a resistência passiva já havia levado à perda de Brescia e que os cidadãos de Verona estavam prontos para pegar em armas contra os jacobinos lombardos. Battaglia, assim que percebeu que os presentes eram da opinião de Milei, mudou de ideia, é óbvio, né? Foi, portanto, decidido por unanimidade providenciar a defesa das fronteiras veronesas.
Miniscalchi assumiu o comando das defesas ao longo da ilha do Lago de Garda, enquanto Bevilacqua foi designado para o comando da linha entre Vila Franca de Verona e a fronteira com Ferrara. Maffei foi posicionado entre as duas linhas. Ao mesmo tempo, o conde Augusto Verità regressou a Verona, que sempre manteve excelentes relações com os franceses, e por isso se propunha garantir a neutralidade francesa antes do confronto com os jacobinos. A seguinte carta foi então escrita e entregue ao general Antoine Balland, comandante das tropas francesas em Verona. Os veroneses, em 20 de março de 1797, pela boca dos legítimos representantes dos seus órgãos, representa ao comandante cidadão as tropas francesas, neste que, encontrando-se plenamente felizes sob o governo paternal e amoroso da República Vêneta, podem apenas recomendar a magnanimidade da nação francesa para que nas atuais circunstâncias ela possa ser preservada na sua atual Constituição, da qual o sentimento sincero e constante nunca pode ser retirado, exceto pela força. Em essência, foi solicitada autorização para defender as fronteiras veronesas dos agressores. O general foi, portanto, forçado a concordar, pois, caso contrário, teria sido como formalizar a perda da autoridade da Sereníssima sobre os seus territórios. Bonaparte, que partilhava a escolha de Balland, informou ao Senado Vêneto que as tropas francesas não se envolveriam e que lamentava o que aconteceu, em Bérgamo e Brescia, e a resposta de Balland despertou grande aprovação entre os veroneses para a defesa do seu território, mas obviamente Napoleão estava mentindo. Inicialmente os líderes militares foram enviados para defender as fronteiras com um pequeno número de soldados, mas os cernidas conseguiram oferecer 6.000 homens e numerosos voluntários também se juntaram, em particular os de Valpolicella. Os cernidas, para quem não sabe, também conhecidos na Dalmácia como Cranide, eram exércitos territoriais do Vêneto e da Istria, que anualmente recebiam treinamento militar. No dia 23 de março chegou em Verona a notícia de que uma expedição de 500 soldados jacobinos havia partido de Brescia com destino à Pesqueira del Garda ou Valeggio sul Mincio. Os oficiais e as tropas apressaram-se, portanto, a tomar posições. Miniscalchi foi para colar uma pequena aldeia acima das colinas de Lassisi, Giusti para Povegliano Veronese e Bevilacqua para Cerea, enquanto Maffei chegou a Valeggio, de onde pôde ver que os inimigos ainda não estavam à vista e, portanto, foi capaz de redistribuir suas forças com mais ordem. Ele também foi acompanhado por 24 soldados de infantaria de Brescia e 40 cavaleiros croatas de Verona, junto com 2 canhões. No dia 27 de março, decidiu enviar uma força de exploração, enquanto, entretanto, 1.500 voluntários tinham se reunido em Castelnuovo del Garda. As notícias dos movimentos de tropas na área de Verona chegaram aos vales de Bérgamo, onde eclodiram numerosas revoltas contra os ocupantes. No dia 29 de março, quase toda a zona montanhosa de Bérgamo se levantou, tanto que os insurgentes, tendo expulsado os franceses, decidiram concentrar-se em Bérgamo mesmo. Nos mesmos dias, na zona de Brescia, levantou-se a população de Salò, instada a resistir pelo próprio Batalha, que garantiu por carta o envio de munições e 80 canhões. A carta teve o efeito de inspirar a população, que conseguiu realocar a insígnia do Leão de São Marcos e fazer com que os jacobinos fugissem da cidade. Pouco depois também se levantaram outros habitantes de outros lugares vários para lutar contra os franceses. Inúmeras mortes de ambos os lados aconteceram e muitos franceses foram detidos. Batalha, como havia prometido, enviou 80 canhões em 30 de março e os vênetos de outras cidades também expulsaram os jacobinos locais, desbloqueando assim a estrada para Salò para os canhões passarem, que então esses canhões chegaram à cidade capturando numerosos jacobinos em fuga. Entretanto, um ataque veronês a Desenzano não teve sucesso. As notícias das revoltas bem-sucedidas nos vales de Bérgamo e Brescia, em Lonato e Salò, trouxeram incitação aos territórios da República de Veneza. No mesmo dia, porém, os franceses atacaram os insurgentes que cercavam Bérgamo e no dia seguinte ocorreram mais 2 batalhas, uma vencida pelos franceses e a outra pelos insurgentes, que ainda tiveram que recuar para as montanhas e se render. Maffei estava determinado a marchar sobre Brescia, mas foi detido por Batalha porque
A França, segundo ele, poderia usar a ação como pretexto para declarar guerra à Sereníssima. Contando com o apoio dos representantes do governo vêneto na cidade, Isepo Giovanelli e Alvise Contarini, Maffei teve luz verde para avançar, mas com ordem de parar a 10 milhas de Brescia. As tropas marcharam atravessando o Mincio até se aproximarem da cidade, que juntamente com os insurgentes foi bloqueado em 3 lados. O general Charles Edward Kelvin, de origem irlandesa, mas servindo pela França, reuniu 7.000 homens em Milão e partiu para Brescia, atacando as aldeias vênetas ao longo do caminho e forçando-as a render-se. Enquanto isso, em Brescia, o general Landru ameaçou Maffei com tiros de canhão para chegar a Verona se ele não desocupasse o acampamento. Então, após 2 breves confrontos entre as tropas vênetas e francesas em 8 e 9 de abril, Maffei decidiu recuar em direção a Verona. Pois bem, esse é o primeiro episódio que a gente faz sobre isso. A gente vai dividir em 2, né? Claro, é muita história, mas a gente já conseguiu ver que, sim, a população vêneta resistiu, principalmente aqui estamos falando sobre os veroneses, é o que ficou mais evidente, né? A revolta veronesa contra os revolucionários franceses é o que ficou mais evidente e é o que é comemorado, né? É comemorado nessas datas aqui, que começa de 17 a 25, as chamadas Páscoas Veronesas. Portanto, espero que você tenha gostado. Se você não sabia, garanto que agora terá um pouco mais de proveito. É uma tradição lá, eles sempre comemoram, né, do 17 ao 25 as Páscoas Veronesas, e assim também a gente fica por dentro, né, dessas tradições, dessas comemorações, essa em especial quanto à resistência vêneta aos franceses. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.